Bom dia, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aos alunos da nossa escola bíblica, aos nossos amigos que também estão nos visitando nesse momento no nosso canal do YouTube. Nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e também queremos falar o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos no momento de estudar a Palavra de Deus, todo domingo pela manhã, nesse horário, de 8h30 às 9h30, a nossa igreja se reúne para o estudo da Palavra. E nós estamos estudando a doutrina de Deus. Então, desde que nós começamos, nós temos falado a cada domingo, de agosto a setembro, a gente tem falado sobre a doutrina de Deus. Um pouquinho sobre a doutrina de Deus, para que a gente possa compreender o Deus a quem a gente serve, o Deus a quem a gente ama, o único Deus verdadeiro. E não tem como não começarmos sem orar, sem pedir que o Espírito Santo dele nos conduza, que o Espírito Santo dele fale aos nossos corações, que esteja nos orientando, nos iluminando. Senhor Deus, na tua presença nós estamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela manhã, te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia, agradecemos, Senhor Deus, porque a tua palavra, Senhor Deus, é alimento para a nossa alma, porque temos livre acesso à tua palavra no país em que a gente vive, porque podemos, Senhor Deus, falar do teu amor, falar da tua graça. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que habita em nós, que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo no estudo da tua palavra, que possa alcançar os corações, que possa trazer o consolo, que possa trazer o conforto, mas que também possa, Pai querido, reavivar, porque o teu Espírito Santo habita em cada um de nós, o teu Espírito Santo nos concede dons, Senhor Deus, e aquele que está desanimado, que se anime, Senhor Deus, que sinta, Senhor Deus, a presença do Espírito Santo, Senhor Deus, impulsionando, Senhor Deus, para te louvar, para te exaltar e para te adorar. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje o tema da nossa lição é Deus é Consolador. Nós falamos Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor, Deus é onipotente, onipresente, onisciente, colocamos alguns atributos dele. E agora nós vamos estar falando do Deus Consolador. A nossa lição, ela tem como objetivo trabalhar, compreender que Deus é consolador. Aquele que consola, aquele que acompanha, aquele que está perto, aquele que caminha junto com você. Compreender os papéis desempenhados pelo Espírito Santo. Entender que o coração do homem é transformado pelo poder do Espírito Santo. Ser receptível à ação do Espírito Santo em sua vida. Então, esse é um dos objetivos que a autora colocou e que nós vamos estar, ao longo do nosso estudo, trazendo para os irmãos da nossa escola bíblica e os amigos que estão nos visitando. Compreender o que Deus é consolador, como é que é esse consolo, através de que ação desse consolo, que é pelo Espírito Santo. O texto bíblico que nós temos como base é um texto muito conhecido, se encontra em João 14, 26. A nossa lição está baseada em João 14, em João 15, em João 16. Então, a nossa autora ela vai trabalhar falando sobre o Deus Consolador, através do seu Santo Espírito, nesses textos da Palavra de Deus, do Evangelho de João. E João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foram as palavras de Jesus aos seus discípulos, e ele vai falar que o Espírito Santo que vai ser enviado, ele vai estar conduzindo, vai estar fazendo lembrar de todas as coisas, trazendo a memória daquilo que Deus quer para cada um de nós, daquilo que a mensagem dele traz para cada um de nós. Então esse é um texto bíblico, se você não o conhece, passou a conhecer agora. Meu desafio é que você decore, que você tenha isso no seu coração. Esses textos da Palavra de Deus no seu coração. Porque é nos momentos que mais a gente precisa, o Espírito Santo vai trazer à memória a palavra dele. E que vai nos dar o consolo e o conforto. E eu não poderia deixar de falar como denominação, como a nossa revista vai traçar, falar sobre a Declaração Doutrinária Batista. Nós temos a nossa declaração que vai falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre o Espírito Santo, vai falar sobre a ressurreição, vai falar sobre a ceia, vai falar sobre o batismo. Então, essa é uma declaração
que os batistas brasileiros fizeram, e eu gostaria de trazer aqui para reflexão nossa, antes de nós entrarmos no estudo da lição, até porque tem algumas coisas que estão na declaração, que estão na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, a autora trouxe também à memória isso. E eu gostaria da gente, para quem não conhece, pelo menos uma parte da declaração sobre o Espírito Santo, nós vamos passar a conhecer hoje. Primeira coisa, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. É aquilo que a gente fala da triunidade, um Deus que se manifesta a nós. Esse mesmo Deus estava tanto na pessoa de Jesus Cristo que se fez homem, e o Espírito Santo que nos consola, que está entre nós, mas que estava na criação e que estava no decorrer da história também atuando como Deus. Em alguns textos no Velho Testamento, eu não vou me deter nesses textos, até porque provavelmente mais posterior, lá em novembro, nós vamos estar falando mais um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, não vou me deter em alguns textos no Velho Testamento nesse momento, mas desde o Velho Testamento o Espírito Santo tem atuação. A gente vê na passagem bíblica atuações do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Então, o Espírito Santo é uma essência com o Pai, com o Filho, é pessoa divina. E aí ele vai elencando algumas situações, na verdade, algumas afirmativas. Dentro dessa afirmativa, como se tivesse outras afirmativas, ele vai dizer por que ele é pessoa divina, por que ele é um, ele vai dizer, é o Espírito da verdade. O texto de João 4, 24 vai dizer assim, Deus é Espírito e importa que os que adorem, adorem em Espírito e em verdade. Segundo, na declaração, atuou na criação do mundo e inspirou os homens a escreverem as Escrituras Sagradas. 2 Pedro 1, 21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nem aquela ideia de que, foi o ser humano que escreveu? Foi, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele vai dizer, homens falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Terceira, ele ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. João 16, 13 diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Continua a nossa declaração e ela diz assim, no dia de Pentecostes, em cumprimento final da profecia e das promessas, quanto à descida do Espírito Santo, ele se manifestou de maneira singular, quanto os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Suas outras manifestações, constantes no livro de Atos dos Apóstolos, confirmam a evidência da universalidade do dom do Espírito Santo a todos os que creem. Texto bíblico para isso. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o mesmo texto, um é Atos 1, 8, o outro é Atos 2, 4. Esteja com a sua Bíblia aberta, para poder conseguir acompanhar esses textos bíblicos que eu estou citando. 5. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra regenerados pelo Espírito à Igreja. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 47. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo opera a regeneração do pecador perdido. E aí eu coloco o versículo de João 16, dizendo o seguinte, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ele me glorificará,
porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. É Jesus falando sobre o Espírito Santo. João 16, 14. A declaração continua. O Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção final. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo guia-o em toda a verdade. Ele é a verdade, foi a primeira parte que eu li. O Espírito Santo capacita-o a obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. O Espírito Santo, sua plenitude e seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida cristã vitoriosa e testemunhante. Textos bíblicos para isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5:18. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Todos esses textos que eu acabei de ler agora, Efésios, Gálatas e Romanos, foram textos escritos pelo apóstolo Paulo às suas igrejas, orientando a eles sobre vários aspectos da vida cristã. E nesse momento, esses textos bíblicos, quando fala que sela, que guia, que capacita, que distribui dons, são aspectos da nossa vida cristã. A partir do momento que eu reconheço que eu sou pecadora, porque foi o Espírito Santo que me convenceu do meu pecado, eu passo a ser perdoada, regenerada, justificada, santificada. E serei glorificada quando estiver na presença com o Pai. Então são essas ações que o Espírito Santo vão fazer em mim, você e na sua vida. Essas são só algumas que eu citei, né? Mas é importante a gente entender o seguinte, antes de eu começar a usar a revista do Espírito Santo, do Deus Consolador. Deus é Consolador na pessoa do seu Santo Espírito. Foi Jesus que deixou essa promessa para os seus discípulos. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes. Ela foi cumprida. E o Espírito Santo está entre nós, ele está no nosso meio. Ele habita em mim, ele habita em você. E ele convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. E a partir do momento que ele reconhece que é pecador, ele é regenerado pela ação, não minha, não sua, mas do Espírito Santo, pela graça de Deus. Porque não vem de mim e nem de você. É a graça de Deus através do Espírito Santo, pela morte de Cristo Jesus na cruz. Isso fica bem claro para cada um de nós, como servos dele. Tá? Então, dito tudo isso, eu já até poderia parar aqui. Porque em si, o que a gente trouxe da nossa declaração, para que os irmãos pudessem conhecer, já é o suficiente para compreender a situação do Espírito Santo. Já é o suficiente para a gente poder entender o Deus Consolador. Mas a gente vai caminhar na nossa lição, e aí, se você não está com a sua Bíblia aberta, abra a sua Bíblia. Eu citei vários textos bíblicos aqui, às vezes não dá para as pessoas correrem, né, de um versículo para o outro, mas agora deixe a sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 14. E eu vou ler João 14, de 15 a 20. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. O Espírito da verdade, ele é a verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nenhum conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E depois a gente vai continuar. Então aqui a autora ela separa esse texto da palavra de Deus e ela vai falando o porquê. A ideia aqui, né, na verdade no grego, o termo é paracleto, é aquele que foi chamado para caminhar ao lado. E eu estou colocando que a revista colocou porque eu acho interessante isso, né? Então quando eu vou lá no grego, essa aqui não está em grego, não estou com a Bíblia em grego aqui, mas eu tenho ela em casa, então eu pude observar que realmente o que está é o termo mesmo disso, paracleto, aquele que caminha junto comigo, aquele que está ali do meu lado. E tinha o sentido que ela vai trazer aqui, eu achei interessante, para que a gente pudesse compreender
Quando Jesus vai falar que vocês não vão estar órfãos, que eu vou trazer alguém, e que ele vai estar com você, esse sentido, né, de paracleto. Primeiro era usado para advogado que representava ajuda nas causas. Segundo, de um consultor como conselhos para orientar em alguns assuntos. Terceiro, de um motivador que caminhava ao lado das tropas de soldados, motivando, fortalecendo os ânimos dos que iam para a batalha. Então, esse texto, né, esse termo, tem essa função, na verdade, traz essa explicação, traz essa ideia desse consolador, desse paracleto, que caminha junto, que vai estar te motivando, que vai estar ali sendo como se fosse o seu advogado. E é interessante, quando eu li isso aqui, eu lembrei, né, João mesmo vai falar que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E aí você vai dizer, ué, Simone, aqui está dando a ideia do que o Espírito Santo, e depois lá João, o mesmo apóstolo João que escreveu aqui, vai falar que nós temos um advogado. É porque é Jesus Cristo. É porque o Espírito Santo é Deus, ele é um só, como eu comecei falando aqui na declaração. Então, a palavra de Deus, ela não se confunde, ela se completa. Ela por si só se completa, porque ela é a palavra de Deus. Então, a gente precisa entender que, para mim e para você, o Espírito Santo, que habita em mim e em você, ele nos consola, ele nos conduz, ele nos orienta. E aqui a autora ela vai falar, né, que ele vai estar para sempre conosco, que é o Espírito da verdade. E é interessante isso, queridos. Verdade. O que é verdade? Né? Jesus foi indagado sobre essa pergunta. E Jesus depois, mais posteriormente, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus ele vai, sabe, traçando, a verdade liberta. Mas a verdade liberta, eu sou a verdade que liberta. Né? E aí daqui a pouco a gente vai ver que o Espírito Santo, o próprio Jesus vai falar que o Espírito Santo vai nos conduzir na verdade. Essa ligação da unidade. Que às vezes alguns têm tanta dificuldade de compreender. O Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos orienta, ele nos mostra a verdade. A verdade que vem pela palavra de Deus, a verdade que vem pela nossa comunhão que temos com Deus. Porque é o Espírito Santo que nos ilumina, nos capacita, e a gente vai sendo alimentado, a gente vai sendo confortado, a gente vai sendo consolado todos os dias pela graça da presença do Espírito Santo na minha vida. E se eu tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, foi até um texto que eu li aqui, Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, não estáis debaixo do peso do pecado, porque somos regenerados, justificados. Se sois guiados pelo Espírito, temos da parte de Deus o privilégio do discernimento. É nisso que eu quero chegar. De tudo desse capítulo aqui, desse primeiro momento que a nossa autora vai falar, é nisso que eu quero chegar. O Espírito Santo, consolador imprescindível. Por quê? Porque ele não só está comigo todos os momentos da minha vida, ele também me conduz no caminho da verdade. E aí eu vou falando, eu vou lembrando, né? Tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Mais uma vez, Jesus apontando para a palavra de Deus, do único Deus, do Deus verdadeiro, porque as palavras de Deus não vão passar, tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer, porque é a verdade. E no mundo que a gente vive hoje, onde tudo é relativo, não existem verdades. Tudo não é relativo. Essa ideia de que o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, isso é ponto de vista. Mas existem verdades. Verdades absolutas, existem verdades. Verdades que trazem princípios para a vida do ser humano, que conduzem a vida do ser humano. E essa verdade aqui é a verdade que vem da palavra de Deus. É a verdade que liberta. Então, a mim e você, como servos do Senhor Jesus Cristo, temos o privilégio do discernimento dado pelo Espírito Santo, porque ele nos guia na verdade. E aí fica a pergunta para a gente poder refletir. Eu realmente tenho tido ações, ou todas as minhas decisões estão sendo feitas com discernimento?
Tiago vai falar, né? Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente. Esse discernimento, essa verdade, esse caminho que aponta para Cristo, mas esse caminho que aponta para fazer aquilo que agrada à vontade de Deus, nós temos isso na nossa vida. Então, querido irmão, se você está com dificuldade, realmente peça a Ele, porque o Espírito Santo ele é que vai te conduzir nesse caminho da verdade. E não vai permitir que você esteja, como Paulo vai dizer ali, que nós falamos na lição, quando eu falei sobre o Deus perdoador, que por conta da lei, a lei vai trazer o que é certo e o que é errado. E Paulo vai dizer, eu não conhecia a lei, eu não conhecia o pecado, se não houvesse a lei. Mas só que a graça de Cristo superabundou sobre isso. E aí uma coisa liga a outra. Só estou trazendo a memória do pouquinho que a gente já falou algumas aulas passadas, tá? Então, eu achei interessante desse tópico, o Espírito Santo, Consolador imprescindível. Por quê? Porque ele é que caminha junto, porque ele é o advogado, porque ele é aquele que está motivando, que está te trazendo ânimo, te está trazendo a memória da palavra de Deus, está te trazendo memória de que ele está ali presente conosco. É aquele que está te conduzindo, te guiando no caminho certo. Eu e você temos esse privilégio. Depois ela vai falar o Consolador que nos capacita, né? E aí ela vai ler, eu vou ler dos versículos 21 a 26. Ela diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é a minha, mas a do Pai que me enviou. João 14, 21 vou continuar, 26, 25 diz assim, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Aí vem o 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É interessante que Jesus aqui, capítulo 14, Jesus vai falar, né, que não vai deixar órfão, que existe uma morada que está sendo preparada. O capítulo 14 começa assim, lembrando mais uma vez que isso aqui não foi escrito dividido por capítulos, como nós temos, né? Foi escrito. Nós fizemos essa divisão para que a gente pudesse compreender uma coisa mais didática para mim e para você. Mas o texto foi falando de que Jesus vai ter uma morada, e aí quando Jesus fala que vai, ele fala que ele é a verdade, e aí os discípulos começam a ter um diálogo com ele, vai falar do amor, e aí Jesus vai falar da pessoa do Espírito Santo, e ele continua no capítulo 15, ele continua no capítulo 16 falando da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu estou convosco, mas eu daqui a pouco não vou estar mais com vocês presencialmente, mas vai ter alguém que vai ficar com vocês até a consumação dos séculos. E esse alguém que vai ficar com vocês é o Espírito Santo. E ele vai falar, interessante que antes dele falar do Consolador, ele vai falar assim, olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado por mim, será amado pelo meu Pai. Esse guardar os mandamentos não é no sentido de que eu e você fazemos por peso. E aí eu volto ao texto bíblico quando Paulo fala que o amor de Cristo nos constrange de tal maneira que faz com que eu e você possamos guardar os mandamentos em amor, com prazer. E aí Jesus começa a falar disso. Mas ainda que possa vir a acontecer alguma coisa com você, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, ainda que você possa não lembrar, vai ter alguém que vai trazer a memória para você. Então, o Espírito Santo, ele consola por estar junto. O Espírito Santo capacita a mim e a você, foi o que eu falei anteriormente. O Espírito Santo capacita a mim e a você a compreender as verdades da palavra de Deus. O Espírito Santo capacita a mim e a você a poder viver nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. O Espírito Santo capacita a mim e a você a ter discernimento de decisões.
O Espírito Santo capacita a mim e a você para saber dar a palavra certa no momento certo. Porque nós, na nossa essência humana, ela não tem nada de bom. O que procede de nós é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Então ele vai nos capacitar. E eu não vou falar dos dons aqui nesse momento. Em nenhum momento a lição está falando muito de dons. E nem dos frutos do Espírito. Eu estou falando da capacidade que o Espírito Santo Consolador tem de trabalhar na minha vida e na sua vida, trazendo discernimento, trazendo sabedoria, capacitando para estar neste mundo. Né? Jesus falando, vocês não são do mundo. Eu peço que livres do mal, mas vocês não são desse mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. E sabe quem dá esse bom ânimo? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que consegue fazer com que a gente, no meio das crises, e a autora vai falar isso aqui em algum momento, no meio das crises você consegue caminhar. Você consegue ter a paz que excede a todo entendimento. Você vai chorar, você vai se entristecer, mas a capacidade do consolo do Espírito Santo na sua vida vai fazer de tal maneira que você consegue passar pela situação com a paz de espírito. Vai ter dor? Vai ter dor. Mas você vai passar sabendo que você não está sozinho. E essa capacidade não é meu pensamento positivo. Não é. Essa capacidade não é eu ficar lendo livros de autoajuda. Eles podem até trazer alguma coisa se você acha que vai trazer alguma coisa. Essa capacidade de permanecer na paz, diante de todos os transtornos e diante de todas as dificuldades que nós temos no mundo que a gente vive, nos desafios que aparecem para mim e para você diariamente, é dada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que a autora está querendo falar. E é isso que Jesus vai trazendo. Ó, vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, mas eu vou ter alguém que vai guiar vocês, vai ter alguém que vai consolar vocês, vai ter alguém que vai capacitar vocês, porque ele vai trazer a memória a vocês. Porque de nós mesmos, a gente sucumbe diante dos problemas, das dificuldades, dos temores. E não precisa ser grandes coisas não, queridos. Eu não estou pensando em catástrofes imensas, não. Em coisas simples, às vezes, do nosso dia a dia mesmo. Decisões que às vezes parecem ser mínimas, mas que às vezes a omissão de tomar aquela decisão vai acarretar numa coisa muito mais séria lá na frente. Então, essa capacidade de discernimento naquele momento, o Espírito Santo capacita a mim e a você. Mas você também precisa pedir para fazer isso. Não é? Tiago vai falar. A nossa igreja trabalhou um bom tempo no livro de Tiago, acho que uns 4 domingos, falando sobre Tiago, e foi muito interessante porque trouxe para a igreja em si algumas coisas bem práticas, e uma dessas foi pedir sabedoria a Deus, porque Ele dá a todos livremente, porque faz parte do Espírito Santo agir na minha e na sua vida. Terceiro tópico que a autora vai falar, as ações do Consolador no crente. E aí ela vai usar João 14, de 27 a 30. E eu vou estar lendo também com vocês. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É interessante que, se eu não me engano, o capítulo 14, né, na verdade, que é como mais uma vez eu digo, começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mais uma vez, João vai relatar aqui a palavra de Jesus. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me ameis, alegrai-vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. Contudo, assim, vou ler o 31 para terminar. Contudo, assim, procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço com o Pai, como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Então, aqui eu terminei o capítulo, não precisava ler o versículo 31, mas eu terminei, porque aqui é um texto. Esse momento, João começa a falar de Jesus, mas
com os seus discípulos. E aí, nesses capítulos, eu falei isso há um tempo atrás, Jesus vai falar da ação do Espírito Santo no mundo, a ação do Espírito Santo na vida do crente, a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Né? Capítulo 16 traz um negócio mais ou menos assim, quando Jesus faz a oração intercessória. E nesse momento aqui, ações de consolo no crente. Que ações é essa? De alegria. A autora ela vai elencar aqui, né? Ela vai trazer a paz celestial, ela vai trazer segurança celestial, esperança celestial. Versículo 27. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Paz celestial, segurança celestial. É a paz que eu falei que excede a todo entendimento. É uma paz que é diferente. Às vezes as pessoas confundem a paz com alegria. Ou com algo que trouxe tanta satisfação e que você fica feliz. Por exemplo, um aniversário, um casamento, algo que você conseguiu adquirir. Aquilo te traz alegria. Traz alegria, é normal. Não tem problema nenhum com isso. Mas o trazer a alegria, e é naquele momento te dá, por conta de algumas coisas no nosso organismo, aquilo dá uma sensação de prazer, né? A dopamina, ela vai te dar essa sensação de alegria, de prazer, e aí você tem aquilo dali naquele momento. Não é essa paz, não é isso. A paz que o Espírito Santo dá a mim, a você, ela permanece, independente se você vai estar com uma situação que te traz alegria ou não. A paz do Espírito Santo, essa paz que Jesus está falando, que ele vai fazer, a ação dele na minha e na sua vida, além de capacitar, é fazer com que a gente tenha essa paz, essa segurança, né? Seguro de que, ainda que eu consigo me manter firme, porque não vem de mim, vem ele. A ação do Espírito Santo na minha vida faz com que eu consiga, mesmo em alguns momentos, continuar com a paz. E a paz, ela é diferente de alegria, a paz é diferente de sensação de prazer, porque se eu for alinhar a paz com a sensação de prazer, a paz que o Espírito Santo me dá, vai dar ruim. Porque a vida não é só alegria. Às vezes, a tristeza faz com que você e eu possamos aprender algumas coisas. Faz parte da vida, o aprendizado da vida. Mas a paz de Deus, ela permanece na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. A paz de Deus permanece, porque é a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aí, talvez, alguns pacientes estão perguntando, Simone, não é assim não. E aí eu replico. O quanto que você tem permitido que o Espírito Santo te capacite? O quanto que você tem permitido que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Porque aqui o texto que eu li, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual foste selados para o dia da redenção. Como é que eu podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Fica a pergunta. Se somos selados pelo Espírito e se ele habita em nós, como é que eu e você podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Fica a pergunta para a gente poder pensar. Então, a autora vai falar que essas ações trazem paz celestial, traz segurança, traz esperança celestial, versículo 28. Ouvistes o que eu vos disse? Eu vou e volto para junto de vós. Se me ameis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então Jesus está falando que ele vai, mas que ele vai voltar, porque ele vai enviar um Consolador. E se o Espírito Santo é Deus, e Jesus Cristo é Deus, então é tudo mesmo. Está conosco presente. Jesus Cristo morreu por mim e por você, e na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele nos consola, ele nos capacita, porque ele é o próprio Deus. Parece assim meio que confuso, né? Mas quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, quando a gente se deixa que esse Espírito da verdade nos conduza no caminho da verdade, ele esclarece. O Espírito Santo ilumina, porque também é uma das ações dele na minha e na sua vida. Ela continua falando da alegria, da esperança. Ele vai falar da profecia, né? E eu achei interessante que ela coloca aqui no versículo 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então Jesus está preparando os seus discípulos. Tá?
E ela coloca aqui que a profecia aponta para o céu, revela Deus, revela o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A nossa identidade, porque nós não somos deste mundo, e aí Jesus vai falar que é o príncipe deste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, essas ações do Espírito Santo na nossa vida, que a autora colocou na lição, paz, segurança, alegria, conhecimento da verdade, identidade espiritual. Ou seja, eu não sou deste mundo, eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. Por quê? Porque eu fui comprada pelo sangue de Cristo Jesus, selada pelo Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aí a gente vai para o quarto tópico, a função do Consolador no mundo. Até então, estava falando da função do Espírito Santo na minha e na sua vida. Ele capacita, ele cela, ele consola, ele orienta, ele permite que a gente tenha paz, segurança, mesmo diante de todos os conflitos. Mas e a ação do Espírito Santo no mundo? Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar alguém. E é aquele texto bíblico tão conhecido da gente, né? A autora ela separou João 16 em diante. Mas João 15, versículos 25, 26 e 27, diz assim: isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. É Jesus falando sobre a ação da obra dele e da obra dos cristãos. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lembra que eu falei que ele me glorifica, né? Num dos pontos que eu li da declaração, que o Espírito Santo ele glorifica Jesus, ele testemunha de Jesus. Jesus está falando dele aqui. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar alguém, e quando ele vier, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. E aí começa o capítulo 16. Dos versículos de 1 a 14, ela vai falar da função do Consolador, que eu só vou separar aqueles que são mais conhecidos, que é o que mais a gente fala. João 16, 5 diz assim: mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele é a verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo anunciar. Função do Espírito Santo no mundo. Em mim e você ele habita. No não crente, naquele que não conhece, que não se reconheceu pecador, ele atua para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, né? Paulo vai falar sobre isso. Todos nós somos pecadores. Pecamos. A diferença é que eu reconheci que o que Jesus Cristo fez na cruz foi por causa das minhas ações, foi por causa do pecado que habita em mim,
e que me faz separação. E esse pecado me fazia estar condenada longe de Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo me convencendo transformou o meu coração e a minha vida. E é assim que o Espírito Santo de Deus atua. O meu papel, o seu papel, é testemunhar. O meu papel, o seu papel, é falar do amor de Cristo. Mas não é convencer a pessoa. Argumentos filosóficos, teológicos, não vão trazer convencimento do pecador. Quem faz isso é o Espírito Santo, é a atuação dele. Fazer com que todos possam. E quando eu falo todos, eu quero explicar, né? Eu vou explicar. Você está orando e pedindo a Deus por uma pessoa que entenda e compreenda e seja salvo, né? Normalmente a gente faz muito isso. E tem que fazer mesmo. Orar, interceder, pedir que o Espírito Santo atue, pedir que o Espírito Santo quebrante o coração, pedir que o Espírito Santo transforme aquela vida. É sim, a gente tem que fazer isso mesmo. Então é o Espírito Santo que vai fazer. O meu papel é orar, o meu papel é trazer uma palavra para a pessoa, mas não é convencê-la, não é forçá-la. Ah, Simone, a gente sabe disso. Eu falei, pois é, a gente sabe disso. Mas o que a gente vê, às vezes, nas mídias, em algumas músicas evangélicas, é um apelo. Quando não é o meu papel, e nem o seu papel. O que nós temos cristãos testemunhar, falar a verdade, pregar, anunciar, não se omitir. E aí falar a verdade, porque somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, então somos guiados pela verdade de Deus, que é a palavra dele. Mas convencer não é meu papel nem seu papel. E a gente precisa ficar claro com isso. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a atuação do Espírito Santo no mundo. Para que a igreja, e aí como eu li aquele texto de Atos, e ele ia acrescentando cada dia mais a igreja, né? A igreja ia crescendo na oração e na comunhão. O texto começa assim, de Atos, e vai terminar desse jeito. E ele ia a cada dia acrescentando. E quem é que vai a cada dia acrescentando? Sou eu e sou você? Não. É o Espírito Santo de Deus. Então, parece óbvio, mas às vezes no dia a dia, eu às vezes ouço algumas coisas que eu fico assim, meu Deus, a pessoa está tanto tempo na igreja, de onde que ela tirou essa ideia da cabeça dela? Queridos, existem verdades, palavras, textos na palavra de Deus que são difíceis de compreensão. É verdade. Existem, sim. E quem é que vai me orientar para compreender isso? Um livro de autoajuda? Um psicólogo? Não. E olha que eu sou da área da psicologia, né? Eu sou psicopedagoga, né? Eu trabalho pensando em contribuir cognitivamente para as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Mas quem vai fazer com que eu compreenda as verdades da palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, cabe a mim e a você de estar orando para que a palavra seja anunciada, para que corações sejam quebrantados, para que vidas sejam regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o meu papel, o seu papel. De orar e de falar, mas não de convencer. E nem de usar de estratégias, sabe? Algumas estratégias apelativas. Não é isso. É isso que eu quero trazer também para a gente poder compreender, sabe? E eu não estou dizendo que você não vai usar a internet, eu estou usando a internet aqui agora para falar com os irmãos, eu não estou falando disso. Eu estou falando que às vezes as pessoas usam de apelos, quer sensibilizar de uma tal forma, e aí sensibiliza porque nós somos emotivos, faz parte do ser humano. O lado emocional do ser humano fala muito mais alto que o racional, posso dizer isso. De carteirinha, por conhecer um pouco. Então, o emocional fala muito mais alto para mim e para você. Então, se você fizer estratégias que vão fazer com que as pessoas se emocionem, vai acontecer. Mas é a regeneração, a convencimento real. Então, a gente precisa tomar cuidado, sim, porque é a ação dele, do Espírito Santo. A minha ação é outra, como igreja, como corpo. Continuando, o Consolador e as suas ações no crente e na igreja.
E aí agora João 16, de 8 a 14. E eu vou ler. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Quando ele vier, convencerá do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Deus é justo, gente. Lembra que a gente já falou sobre isso na nossa lição? Que às vezes a gente quer comparar a justiça de Deus com a justiça nossa. E é diferente. Ah, porque Deus é amor, então todo mundo pode fazer o que quer. Que esse Deus de amor não recrimina. Esse Deus de amor recebe a todos, realmente. O amor de Deus é manifestado na pessoa de Jesus Cristo. Mas o amor de Deus também, na pessoa de Jesus Cristo, aquele que vem a Ele, por Jesus Cristo, é recebido por Ele. Na pessoa de Jesus Cristo, o amor de Deus mostra assim. É para todos. Está de livre acesso para todos. Mas não significa que todos vão compreender isso. E eu não posso confundir essa justiça. E essa justiça que o Espírito Santo vai convencer a mim e a você é diferente da justiça que eu e você podemos pensar quando a gente avalia essa justiça no âmbito humano. É diferente. E a gente precisa ter essa preocupação, não igualar. É um ato moral de Deus, Deus é justo. Nós também, como seres humanos, tentamos ter alguns atos morais. Sim, tentamos. Temos leis, seguimos algumas coisas, mas moralmente falando, se a gente for pensar lá no nosso íntimo, não tem nada de bom mesmo. Se tem, é por causa do Espírito Santo, que é a ação dele na minha e na sua vida. E aí a ação do Consolador, além de capacitar o cristão, ele atua na igreja, no corpo dele. E a autora vai falar sobre isso. Quando ela vai falar que ele conduz na verdade, quando a pessoa não vai falar por si mesmo, ele vai levar o Espírito Santo na atuação da igreja a anunciar as coisas que hão de vir, como leu o texto aqui, e ele glorificará a Jesus Cristo, ou seja, o Espírito Santo vai atuar na igreja dando dons, e embora ela não falou de dons aqui, eu falei também que eu não vou falar de dons, nós vamos falar posteriormente, a partir de novembro, sobre isso. Ele capacita para que a igreja possa testemunhar Jesus Cristo. Ele capacita a igreja para poder conduzir o corpo dele na verdade. Então vamos fazer aqui. Começamos falando do Espírito Santo na minha e na sua vida, eu e você, individualmente. Ele consola, ele capacita. A autora agora vai falar do Espírito Santo na atuação do mundo, que nós falamos. Agora a atuação na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E eu, como corpo de Cristo que pertence a essa igreja, que o Espírito Santo habita em mim, então eu estou capacitada por ele, eu sou orientada e guiada por ele, então quando eu me junto ao corpo, eu continuo permanecendo capacitada, guiada e orientada por ele, para que aponte para Jesus Cristo, para que glorifique a Jesus Cristo. A igreja é para glorificar a Jesus Cristo, é para apontar para Cristo, é para apontar para a verdade da palavra de Deus, não para verdades humanas, mas para a verdade da palavra de Deus. É para guiar os servos, os crentes e aqueles que estão ali conduzindo, como ela vai colocando assim, conduzindo em toda a verdade. E mais uma vez, eu vou ser repetitiva, Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos conduz, ele nos guia individualmente, ele trabalha no mundo e ele trabalha na igreja. A igreja tem que glorificar e apontar para Cristo, não para si mesmo. E a gente tem que tomar cuidado. Porque a quem estamos servindo? A Deus? Que aponta e glorifica para Ele? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo. Se eu pensar, queridos, se nós pensarmos aqui, historicamente, né? Vamos lá. Quantas igrejas deixaram de ser igrejas? E eu não estou falando agora só, estou falando de templo, sabe, de casa, local. Na Europa, várias.
igrejas bonitas, que agora não são mais igrejas, são outra coisa. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Só eu ser você. Temos um local para adorar? Temos um local para estar juntos adorando em comunhão. Por que eu vou à igreja? Porque em comunhão eu adoro com meu irmão. Porque em comunhão, eu e meu irmão, juntos vamos glorificar a Deus e apontar para Cristo. Então não tem como você deixar de ser igreja. E não tem como você ser igreja só internet. Você precisa ter a comunhão uns com os outros. Isso faz parte, porque faz parte do Espírito Santo capacitar a igreja com os dons. Então, a ação dele é no mundo, a ação dele é na minha vida, e a ação dele na minha vida reflete na igreja, que é o corpo dele. Por fim, a autora vai falar que o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos dá forças para estarmos no sofrimento. Eu achei interessante isso. Né? E ela vai elencando aqui algumas coisas, e me lembra do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo vai falar, como eu falei na lição do dia, a lição 10, se eu não me engano, quando Paulo vai falar lá em Romanos, que somos justificados, mas a esperança não traz confusão, traz experiência. E é o Espírito Santo, na minha e na sua vida, que faz com que possamos crescer, possamos poder ver que tal problema ou tal sofrimento, naquele momento ali, vai servir de alguma coisa para mim e para você. E eu não estou falando de masoquismo. Eu estou falando de crescer e aprender nas situações da nossa vida. E na nossa vida, a gente tem situações de alegria e de tristeza. O sol nasce para todo mundo, né? A Bíblia vai falar isso. A chuva cai para todo mundo. A forma como eu me comporto nessas situações reflete muito a atuação do Espírito Santo na minha vida. A forma como você se comporta diante dos sofrimentos, a forma como você se comporta diante de alguma situação, vai refletir a atuação do Espírito Santo na sua vida, nos problemas que acontecem. E ela vai colocar os sofrimentos e o reino de Deus. Eu vou ler versículos 20 a 25 para a gente encerrar. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, aí ele faz essa analogia, né? É Jesus falando, tá? E João só está escrevendo o que Jesus falou. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem ter nascido um homem no mundo. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedidos em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, mas vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas falarei claramente a respeito do Pai. E aí Jesus termina, depois a gente tem a oração sacerdotória de Jesus. Interessante aqui, de todos esses versículos, o versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, ou seja, você pode passar por problema. A tristeza era que Jesus ia ser crucificado. E isso realmente aconteceu. Jesus foi crucificado, os discípulos se afastaram, né? Os discípulos se entristeceram de tal maneira que até esqueceram do que Jesus falou, que ele voltaria, que ele ressuscitaria. Então, eles foram tomados por uma tristeza. Jesus já estava falando, vocês vão ser tomados por tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. É essa alegria, essa paz, essa sensação que mesmo em meio a um sofrimento, você consegue ter, não pelo prazer da dor, porque ninguém tem prazer em sentir dor, mas por saber que alguém te capacita a passar por ali. Alguém te capacita a te fortalecer. Te motiva a estar contigo todos os momentos.
como Jesus falou. E esse alguém é o Espírito Santo, na minha e na sua vida. Concluindo, o Espírito Santo habitará para sempre na vida do cristão. Somos selados pelo Espírito Santo. Eu só citei um versículo no início, mas existem outros versículos que falam sobre isso. Selados. Se eu sou selada, o selo era a garantia de que ia chegar a algum lugar. O selo dizia de quem aquilo ali era proprietário, quem foi que está dando aquilo dali. Símbolo do selo, tá? O Espírito Santo atua para convencer os homens da sua condição. Como eu falei, né? Meu papel é orar, meu papel é testemunhar, meu papel é falar da mensagem, é falar da palavra de Deus, mas é Ele que vai convencer. Assim como também é Ele que vai conduzir a gente, eu e você, no caminho da verdade. O Espírito Santo fortalece e capacita a igreja, a noiva de Cristo. É o Espírito Santo que capacita. Tudo que a igreja faz precisa apontar para glorificar a Deus. A igreja, a noiva de Cristo, é capacitada pelo Espírito Santo, não é capacitada por homens, não é capacitada pelo poder do dinheiro, ela não é por isso. Ela é capacitada pelo Espírito Santo dele. É ele que capacita a igreja, o corpo dele, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Indonésia, seja em qualquer lugar do mundo. É ele que capacita. Independente do poder aquisitivo dos membros daquela igreja, a palavra de Deus, o avanço do reino de Deus, ele acontece pela atuação do Espírito Santo de Deus. Não é pelo poder do homem e nem pelo poder do dinheiro. O dinheiro faz com que algumas coisas aconteçam, mas não é pelo poder dele. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, que capacita a igreja dele a avançar contra as portas do inferno. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Ela é a atuação de Deus para que o mundo possa ver Jesus Cristo. Então, o meu desejo, queridos, é que a gente possa compreender. Se você ainda não entendeu isso, entenda. O Espírito Santo habita em você. Como tem sido o seu comportamento? Você foi selado. Selado é selado. O Espírito Santo te capacita. O que você tem feito com aquilo que ele deu para você fazer? O Espírito Santo te dá discernimento, te conduz e te guia no caminho da verdade. Se você tem dificuldade de entender algumas coisas, peça que ele vai te dar. Ele tem prazer. Existe um texto que vai falar isso. Deus tem prazer nos seus. Ele tem prazer nos seus. Em dar, em conceder. O texto falou aqui. Não é fazer as vontades, não é disso que o texto é o prazer de fazer aquilo que vai agradar a Deus e que vai apontar para Ele. O Espírito Santo capacita o corpo dele, que é a igreja. E como ele capacita a igreja, eu sou capacitada, então eu tenho capacidade de trabalhar no reino dele. Não existe, meu querido irmão, essa questão de que eu não tenho, não sei fazer nada. Não existe isso. Porque o Espírito Santo capacita a todos para que o reino de Deus avance. Que o Senhor Jesus possa estar nos conduzindo, na verdade, que o Espírito Santo possa poder estar trabalhando no meu e no seu coração. Esse é o meu desejo. E que nós não nos entristecemos o Espírito Santo de Deus. Que, muito pelo contrário, tenhamos prazer na palavra de Deus, tenhamos prazer em estar em comunhão com Deus. Pai, na sua presença nós estamos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela sua graça e misericórdia, Deus, porque falar, Senhor Deus, sobre o teu Espírito Santo, Senhor Deus. Quando que quem vai alcançar os corações não sou eu, é o teu Espírito Santo. Falar, Senhor Deus, da graça, do prazer de ter a presença do Senhor na minha vida, de saber que o Senhor conduz, que o Senhor me guia, que o Senhor traz à memória aquilo que é teu. E o Senhor traz mesmo a memória. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor capacite os meus irmãos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor console, mas que em todo momento, cada um aqui, Senhor Deus, que está ouvindo essa lição, ou aquele que vai ouvir ainda, possa se permitir ser
templo e corpo do Espírito Santo. Possa se permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.